Olá, meu nome é Vitor Silvestre e você está no Bits e Chips, um canal voltado para desbravar todo mundo da eletrônica. No vídeo de hoje, a gente vai realizar uma comunicação UART Full Duplex, ou seja, tanto envio como recepção de dados, usando um DSPIC da família 30F, com interação com display de 7 segmentos. Além disso, o código vai ser gravado em uma placa de desenvolvimento e vamos ver o resultado na prática. Vamos começar? Bom, aqui a gente tem o esquemático da nossa placa de desenvolvimento. Como vocês podem observar aqui, temos o nosso dispositivo, nosso microcontrolador. Trata-se de um DSPIC da família 30F, o DSPIC 30F4011. Já foi utilizado em outras aplicações aqui no canal. Então, basicamente, a gente vai utilizar a UART1, esse microcontrolador que conta com duas UARTs. A UART1 aqui nos pinos port F2 e port F3, RF2 e RF3. E a gente também tem a UART2, não vai ser utilizado nesse vídeo, mas ela está presente aqui a recepção no pino RF4 e a transmissão no pino RF5, ou seja, as duas UARTs estão aqui no port F. Inclusive, essa UART1 ela também é utilizada na gravação. Então, utilizando o PicKit 3, a gente consegue utilizar essa UART para transmitir o código, né? Então, é bem interessante, utiliza os mesmos pinos, né? Então, a estrutura da placa aqui já conhecida, temos um LED de alimentação para checar se está chegando ou se não está chegando os 5 volts na nossa placa, certo? Aqui temos o conector de gravação, então vocês podem observar que a gente tem aqui o PGD e o PGC, que são os mesmos sinais aqui que estão presentes na UART1. Temos a presença do display de 7 segmentos, que vai ser fundamental para o vídeo de hoje. A gente vai utilizar esse display como uma interação com a nossa UART. Então, a ideia do vídeo de hoje é que a gente mande um número e o número que a gente enviar do computador para o DSPIC vai ser representado nesse display de 7 segmentos aqui, certo? Então, os pinos que estão conectados do microcontrolador nesse display são basicamente os ports B, RBA até RB7. Então, do RB0 até o RB6 temos de fato os 7 segmentos. Vou estar novamente aí deixando a imagem das possíveis combinações e como que a gente consegue gerar a partir de acender esses segmentos de fato, como a gente consegue gerar do número 0 até o número 9. E também vamos estar utilizando dessa vez esse pontinho DP aqui, que também faz parte do display. Então vamos estar utilizando ele para fazer o debug da nossa interrupção de recepção, certo? Vocês vão entender mais isso quando a gente começar a falar do código. Também dessa vez vamos deixar o botão de reset habilitado, caso a gente queira resetar o microcontrolador. E basicamente é isso. Dessa vez não utilizaremos interrupção externa. Então vamos lá? Começar o código? Certo, já estamos aqui no nosso ambiente de desenvolvimento MPLAB X IDE versão 6.25. Então, aqui temos todo o nosso desenvolvimento do nosso código em C, que vai realizar essa comunicação UART e o acionamento desse display de 7 segmentos, ok? Então, aqui temos as bibliotecas. Inicialmente, a nossa biblioteca do compilador. Também estamos usando a biblioteca do nosso dispositivo, então 30F4011. E estamos utilizando a biblioteca do C, string, justamente para a gente lidar com essa parte da comunicação, da gente conseguir interpretar de uma forma mais fácil o que a gente está recebendo e enviando, certo? Configuração do oscilador padrão, inclusive essa configuração de oscilação já foi utilizada em outros vídeos. Vou estar deixando aí no card o vídeo onde utilizamos essa configuração aqui de oscilador para realizar um contador de 0 a 9, que fica contando de 0 a 9 com o timer 1, que foi realizado também no 4011. Então, um vídeo bem bacana. A gente mostra, inclusive, o processo de gravação também no microcontrolador. Então, vamos seguir. Aqui a gente tem um Watchdog Timer desligado e dessa vez estamos habilitando o pino de reset para a gente ter esse controle e resetar quando for necessário. A gente tem que calcular o baud rate para a comunicação UART, para a gente definir essa velocidade de comunicação. Então, o baud rate utilizado aqui para o vídeo vai ser de 9.600 bits por segundo, ou 9.600 bps. E o cálculo para a família 30F ele é bastante simples. Então, essa variável aqui, brgval, presente aqui no meu define, ela vai ser o valor que a gente tem que colocar dentro do registrador BRG para a gente ter esse valor. Na família 33F, a gente ainda tem um outro registrador chamado BRGH,
onde a gente consegue setar para baud rates de alta velocidade e baud rates de baixa velocidade. No caso da família 30F, não, a fórmula é uma só. Então, essa frequência aqui é o nosso FCY. Então, para essa configuração aqui de oscilador, o nosso FCY ele é aproximadamente 30 MIPS, 30 MHz. Então, a gente vai estar utilizando isso daqui. E a fórmula é essa. A gente vai ter a nossa frequência FCY sobre a nossa baud rate, isso tudo dividido por 16, e esse resultado de toda essa operação, menos 1, certo? Aqui temos algumas variáveis globais que a gente está usando. Temos um buffer com somente 2 posições, um buffer de recepção, e temos uma variável index que a gente já vai ver onde ela vai ser aplicada, mas já adianto que vai ser na transmissão. Então aqui temos novamente o nosso vetor para as combinações do display de 7 segmentos, com 10 posições indo do número 0 até o número 9. E vamos para a nossa função main, ok? Na nossa função main temos um loop infinito, apenas representativo, para a gente entender que essas funções aqui elas ocorrem apenas uma vez, ou seja, não estão dentro do nosso loop. Então a primeira função que temos aqui é essa gpio-config, onde nós basicamente definimos todos os pinos RBs lá do display de 7 segmentos como saídas através do registrador TRIS-B, e já definimos o nível lógico inicial, ou seja, assim que alimentarmos o nosso DSPIC, teremos ele em nível lógico baixo, todos apagados, o display completamente apagado, sem nenhum segmento aceso, certo? Em seguida, definimos os pinos RF2, que é o nosso pino de recepção do DSPIC da UART1, e RF3, que é o nosso pino de transmissão também da UART1. Então, a gente define o nosso pino de recepção como entrada, através do registrador TRIS-F, então ele recebe 1 de entrada, e a gente define o nosso pino de transmissão como saída, então ele recebe 0, ok? Logo em seguida, a gente faz a nossa configuração do periférico da UART, lembrando que estamos usando o UART1. Então, inicialmente, a gente define o tipo de dado que vamos utilizar. Então, a gente, novamente, vamos utilizar uma baud rate de 9600, logo mais a gente vai definir ela. Mas em relação aos dados, vamos utilizar 8 bits de dados, certo? A gente pode mexer aqui nesse bit do registrador, nesse conjunto de bits do registrador 1 mode, no caso é o PDCL, a gente seleciona tanto a nossa paridade como o número de bits de dados, então vamos estar trabalhando com 8 bits de dados sem nenhuma paridade, e um stop bit, assim como definido no bit STCL do mesmo registrador, certo? Vamos desabilitar a auto baud rate, porque a gente já definiu ela anteriormente, então a gente precisaria de um outro pino para fazer essa detecção de baud rate, não vamos utilizar. Também não vamos fazer o teste loopback. Esse loopback ele nada mais consiste de o microcontrolador ele envia para si mesmo e recebe o que ele mesmo enviou. Então é um modo mais de teste, a gente não vai utilizar, porque a gente vai fazer essa interface direto com o computador via o ART, ok? Então aqui a gente já limpa a flag da interrupção de recepção, então apenas uma precaução mesmo, sempre é uma boa prática. Lembrando que a gente vai utilizar uma interrupção na recepção, porém não vamos utilizar nenhuma interrupção na transmissão. Então, agora a gente carrega dentro do registrador o 1BRG, o nosso valor de baud rate, definida naquele define aqui em cima, o nosso BRG Vval. Então, ele carrega aqui para a nossa baud rate de 9600 bps. Então, habilitamos o tipo de interrupção que a gente quer na nossa recepção. Então, ao invés de uma recepção, por exemplo, quando o buffer de recepção ele estiver cheio, a gente vai querer uma recepção após receber um caractere, não importa qual seja. Então, configurado dessa maneira. Desabilitamos a interrupção de transmissão, como dito anteriormente, não vamos utilizá-la, mas habilitamos a interrupção de recepção, ok? Logo em seguida, a gente habilita o periférico da UART e habilita também a transmissão na UART. A configuração ela é basicamente essa, e toda vez que a gente receber um caractere, ou seja, o computador enviar via UART algo para o microcontrolador, a gente vai entrar nessa rotina de interrupção de recepção aqui. Então, dentro dessa rotina, a primeira coisa que a gente faz, como já mostrado aqui no canal, a gente limpa a flag de interrupção de recepção, porque se a gente esquecer de limpar essa flag, ele não vai sair dessa rotina. Então, é muito importante que sempre ao entrar na rotina, a gente limpe essa flag.
Logo em seguida, vamos utilizar aquele pontinho, aquele dot, o ponto do display dos 7 segmentos como um debug, ou seja, toda vez que a gente entrar nessa rotina de interrupção, ou seja, toda vez que o microcontrolador receber um caractere, não importa qual ele seja, a gente vai ter o pisca, vai mudar o estado lógico, ou seja, se ele estava apagado, ele vai acender daquele pontinho no display de 7 segmentos. Então, é uma forma da gente saber se a gente está conseguindo entrar com sucesso na rotina de interrupção ou não. Logo em seguida, temos uma função chamada txstring. Essa função nada mais, ela recebe como argumento uma string, e essa função já manda, já faz um envio, a transmissão dessa string caractere por caractere. Então, a função aqui ela é bastante simples. A gente tem a variável global que definimos aqui index, que ela cuida justamente com a função de passar por todas as posições, ou seja, de enviar, de percorrer e enviar cada posição, ou seja, cada caractere dessa string aqui que está no argumento da minha função. Então, é bastante simples. A gente começa com esse index vazio e temos um loop while, onde ele identifica o final da string com esse barra zero aqui. Enquanto ele não chegar no final da string, ele fica enviando caractere por caractere. Inclusive, temos um while aqui para garantir que vamos ter espaço suficiente no buffer de transmissão. Então, esse while aqui é muito importante. Mas é uma função bem simples mesmo, apenas para enviar essa string. Então, assim que recebemos o caractere, o microcontrolador vai enviar que recebeu algo e que ele está identificando a mensagem, ou, no nosso caso, simplesmente o caractere. Em seguida, no nosso buffer que nós criamos, certo? Nosso buffer de transmissão que nós criamos, na primeira posição dele, ou seja, na posição 0, nós vamos pegar o caractere que ele está contido no buffer de recepção do microcontrolador. Uma vez que a gente faz essa leitura, esse buffer aqui, o caractere que estava antes presente no registrador U1 RxReg, referente ao ART1, ele é limpo, e o caractere ele fica presente somente nessa variável. E aqui a gente tem a checagem da recepção. Fiz com múltiplos ifs, você poderia tentar outra lógica utilizando else ifs, ou até mesmo convertendo esse caractere aqui para um valor decimal e utilizando um switch case. Acho que o código ficaria mais robusto, também mais elegante, mas não é o intuito aqui. O intuito aqui é a gente ver o funcionamento. Então, basicamente, a gente utiliza essa função aqui, string compare, certo? Da biblioteca string.h. E com essa função a gente compara a primeira posição do nosso buffer. No caso aqui, a gente só está preenchendo sempre uma posição dele, então estamos comparando o buffer em si, né, o buffer de fato, com o caractere 0, 1, 2, 3, até o número 9, que é literalmente os números que a gente quer interpretar e quer reproduzir no nosso display de 7 segmentos. Se isso acontecer, temos uma operação lógica para alterar o valor que está apresentado no nosso display de 7 segmentos. Então, utilizamos aquele vetor global aqui em cada posição e também é enviado dentro desses ifs, né, dessas condicionais, também é enviado o número do segmento que está sendo reproduzido naquele momento. Né? Então, por exemplo, se a gente envia o caractere 3, além de colocar o número 3 no display de 7 segmentos, o microcontrolador também envia para o computador a seguinte mensagem, segmento 3, para indicar que está aceso o segmento 3, certo? Então, esse barra R e esse barra N apenas são caracteres, certo? Responsáveis por quebra de linha, por posicionamento no começo da próxima linha também. Então, apenas para ficar mais legível o nosso terminal. Então, o código é basicamente esse, não é um código muito complexo, mas é um código que a gente consegue explorar tanto recepção como transmissão no nosso microcontrolador. Vamos ver como isso funciona na prática? Vamos começar aqui nossa implementação na prática. Aqui temos aqui nossa placa de desenvolvimento, certo? Contando com o nosso DSPIC, o nosso display de 7 segmentos, certo? Estamos novamente utilizando a nossa fonte que pega direto da rede e transforma e nos dá os 5 volts para a alimentação do microcontrolador. E, novamente, temos aqui o PicKit 3 para gravar o código, certo? Então, esse vai ser basicamente o setup que vamos ter para o nosso experimento prático. Vamos abrir agora o nosso PicKit. Percebam que ele está reconhecendo o nosso chip, já reconheceu. Temos aqui um DSPIC 30F4011.
Vamos agora importar o nosso arquivo hexadecimal com o nosso código. Vamos realizar agora o processo de escrita no microcontrolador. Então vamos esperar um pouco. Pronto, a escrita já foi realizada. Vocês podem perceber que o ponto, o dotzinho aqui, ele já ficou aceso. E agora vamos utilizar o próprio PicKit3 para fazer essa interface, o ART entre o computador e o microcontrolador. Lembrando que para fazer esse teste você pode utilizar outro DSPic ou outro microcontrolador, ou até mesmo o FTDI. Mas vamos utilizar o PicKit3 porque com esse mesmo arranjo de conexões aqui, a gente consegue também utilizar a ferramenta contida dentro dele para o ART. Então é bem interessante. Então vamos aqui em Tools. Em seguida vamos em UART Tool. E aqui a gente pode conectar, seleciona Baud Rate, no nosso caso 9600, e podemos conectar. Então aqui a gente já consegue mandar os caracteres, tudo que a gente digitar aqui já vai ser enviado para o nosso microcontrolador. Então vamos enviar um caractere qualquer, no caso aqui a letra M. Vocês podem perceber que o pontinho ele apagou, mas não aconteceu nada. E no terminal a gente consegue ver que assim que a gente digita, vou até puxar para cá para vocês conseguirem enxergar melhor, assim que a gente digita a letra M, o microcontrolador ele avisa que recebeu algo, mas como a letra M não era o que a gente estava esperando, ou seja, um número, não acontece nada. Vou fazer novamente agora, digitar a letra N, então o DOT acende, ou seja, significa que ele recebeu alguma coisa, o microcontrolador avisa que recebeu algo, mas ele ainda não realizou nenhuma operação, pois não tratava-se de um número. Agora vamos digitar o número 1. Olha que legal. Já apareceu o número 1 no display. E dessa vez, a gente tem no nosso terminal, ele recebeu algo, identifica a mensagem, e logo em seguida ele avisa que é o segmento 1 que está aceso. E assim funciona para diversos tipos de combinação. Então a gente pode colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois volta para o 0 também. Então é uma aplicação bem legal, onde a gente consegue tanto enviar dados para o microcontrolador, fazer com que o microcontrolador ele execute uma tarefa com esses dados e também receber informações, né? Receber esse envio de informações do microcontrolador. Então é um displayzinho bem legal, vocês podem perceber que eu consigo alterar aqui, basicamente com qualquer valor. E basicamente esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma aplicação bem legal. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal. Se tem alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. E vejo vocês na próxima. Valeu!